E aí o Daniel pode começar. Legal, boa tarde a todos. É com prazer que nós damos início ao programa de verão de 2022 do Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística, o FISCAR-USP, que é o nosso PIPGS. Bom, nessa edição do programa de verão, a gente tem um minicurso, né, que é o minicurso de hoje, que vai ser inicializado, já vai começar em instantes, e a gente tem também o workshop em métodos estatísticos e probabilísticos, que ocorrerá nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro. Como membro da comissão organizadora do programa de verão, eu gostaria de agradecer aos demais membros dessa comissão, né, que estão aqui presentes, que é o professor Mário de Castro, do ICMC-USP, o professor Michel Montorrillo, do Departamento de Estatística da UFSCar, e o professor Vicente Cancho, do ICMC-USP. E, além disso, em nome dessa comissão, eu gostaria também de agradecer ao setor de eventos da USP e ao setor STI da USP, que está dando todo o suporte para que a gente possa fazer esse evento de maneira virtual. Então, gostaria de agradecer todo esse apoio técnico que a gente recebeu. Então, hoje, o nosso minicurso de métodos estatísticos para análise de dados do esporte vai ser ministrado pelo professor Daniel Takato. Então, antes, né, de apresentar o professor, eu gostaria de combinar com todo mundo que está aqui assistindo o minicurso hoje, que as perguntas vão ser feitas ao final da aula do professor Daniel de hoje, tá? Então, se você tem alguma pergunta, você pode deixar a sua pergunta no chat, e aí, ao final da palestra, nós vamos repassar essas perguntas para o professor, e aí ele pode responder as dúvidas que surgiram, certo? Então, antes de começar, gostaria de apresentar o professor Daniel. Então, o Daniel possui graduação e mestrado em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e possui doutorado em Estatística pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP, o IME-USP. Atualmente, o Daniel é professor e pesquisador na Escola Nacional de Ciências Estatísticas, o ENSE, que fica no Rio, né? E, claro, além de toda essa atuação na pesquisa, né, e como professor da estatística, o Daniel também atua na área do jornalismo esportivo. Então, dentro dessa área, o Daniel foi colunista de diversas revistas sobre natação e, atualmente, ele escreve para o Swim Swan, que é um site de natação internacional, que é o site mundialmente mais acessado da natação. Atualmente, o Daniel também é comentarista do canal Sport TV e ele já atuou na transmissão de diversas competições de natação, inclusive Jogos Olímpicos. E eu me lembro muito bem que o Daniel participou da transmissão dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, em 2021, que foi os Jogos Olímpicos do ano passado. Então é isso, Daniel. Agradecemos novamente você ter aceito o convite de ministrar esse minicurso aqui no nosso programa e passo a palavra para você. Obrigada. Boa tarde, gente. Obrigado, Andressa, pela apresentação. Queria, antes de tudo, agradecer a comissão organizadora pelo convite. A Andressa que entrou em contato comigo, né? Então, agradeço imensamente. É uma honra poder ministrar esse minicurso e acho que vai ser bastante interessante, né? Agradeço a presença de todos já antecipadamente, como a Andressa mencionou, né? Deixa eu só já colocar aqui a minha apresentação, aí eu já vou falando com ela aberta. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr em tela cheia. Então, esse é o título, né, como a Andressa mencionou, Métodos Estatísticos para Análise de Dados do Esporte. Então, acho que vai ser bastante interessante esse curso. Eu vou, assim, talvez vocês possam estar se perguntando, né, bom, por que esse curso e por que esse cara vai dar esse curso, né? Bom, como a Andressa mencionou, eu tenho alguma ligação com o esporte há algum tempo, né? Na verdade, foi
a sugestão da própria comissão, né, fazer a gente tem um curso voltado com essa perspectiva, e aí eu fui convidado, né, montei esse curso. Então acho que eu vou falar um pouco mais para frente aqui na aula de hoje sobre algumas coisas que eu desenvolvi, a minha ligação com o esporte, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, como a Andressa mencionou, né, eu sou professor lá na ENSE, porque eu não estou na ENSE, né? Estou aqui na minha casa hoje, mas a ENSE fica aqui perto de casa. Na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, né? Vinculada ao IBGE, para quem não conhece, né? Instituição de Ensino Superior vinculada ao IBGE, tem o bacharelado em estatística mais antigo do país, né? Inclusive da América Latina, mais de 60 anos, e eu estou lá já faz mais de 10 anos. Eu tô me sentindo só um pouco desconfortável aqui no Zoom. Que uma vez aconteceu da conexão cair e eu não percebi. Eu fiquei falando sozinho meia hora, assim, numa palestra que eu dei. Eu queria só ver se eu consigo... Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, ver se eu consigo ter certeza de que vocês estão me vendo, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Acho que quando eu estou com a tela cheia, acho que eu não... Bom, vou voltar a compartilhar aqui. Se a minha conexão cair, eu não perceber, eu ficar falando sozinho aqui, tá? Me manda uma mensagem no WhatsApp, tá? Para eu vou estar de olho. Eu te aviso se cair. Tá. Então, essa aula de hoje, a Andressa mencionou que ela pediu para o pessoal fazer as perguntas para eu responder ao final, porque a aula de hoje, tudo bem, é um mini curso em 3 aulas, né? Hoje, amanhã e depois de amanhã. Hoje, especificamente hoje, vai ser mais parecido com uma palestra, tá? Porque o que eu vou fazer hoje vai ser mais fazer um apanhado desses métodos e das aplicações de estatística, de ciência de dados no esporte. Vou mostrar alguns trabalhos que eu desenvolvi também, vou falar um pouco de mim, tá? E para aí sim, amanhã e depois eu falar em métodos mais específicos. E aí amanhã e depois eu até vou usar um pouco R, tá? Então, aí amanhã e depois, se vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem até abrir o R no computador de vocês e irem acompanhando, que aí eu acho que fica um pouco mais prático, mas hoje é como se fosse mais uma palestra mesmo, tá? Então, eu dividi o curso, as 3 aulas da seguinte maneira. Como eu falei, ó, a aula 1 é um apanhado acerca das aplicações da estatística do esporte. A aula 2, se vocês viram o resumo lá no site, eu pus isso lá, aula 2, métodos para análise de dados de futebol. Então, amanhã vai ser especificamente sobre dados de futebol, mas esses métodos eles podem ser aplicados em outros esportes coletivos também, tá? Por exemplo, os métodos que a gente vai ver amanhã, eu já apliquei por exemplo, eu já orientei alunos que aplicaram em dados de basquete. Aí tem que tudo bem, né? Tem que adaptar, mudar a distribuição de probabilidade, mas dá para fazer. Então isso que eu vou mostrar amanhã. E depois de amanhã, métodos para análise de dados de esportes individuais. Assim, é mais focado em esportes que a gente mede o desempenho em termos de tempo, como atletismo e natação. Vai ser bastante baseado em teoria de valores extremos. Se vocês não têm familiaridade com teoria de valores extremos, tudo bem, porque eu vou fazer uma introdução e acho que vai ser tranquilo para entender. Também, de novo, né? Apesar de ser dados de esportes individuais como natação e atletismo, dá para aplicar em outros esportes também, até eventualmente esportes coletivos. Eu vou mostrar como fazer isso na aula de depois de amanhã, tá? Então vai ser mais ou menos assim que eu vou dividir. Hoje, como eu falei, é mais como se fosse uma palestra mesmo, tá? Então, se alguns de vocês já assistiram alguma palestra minha falando sobre esse tema, pode ser que algumas coisas aqui vocês já tenham me visto falar, tá? Mas é isso, tem algumas coisas que eu aproveitei, outras coisas que são novas.
E, em geral, quando eu abordo esse tema, eu costumo começar com essa frase aqui, tá? Que é um livro que é um livro até que eu vou citar daqui a pouco, eu também vou citar na aula de amanhã, que é esse livro aqui, o livro é Soccermatics, desse autor aqui, o David Sumpter, que é um matemático, ele é, se não me engano, é lá da Suécia, né? Um matemático sueco. Não, acho que ele não é sueco, mas ele trabalha lá na Suécia, na universidade lá da Suécia. E eu acho essa frase bastante interessante, assim, né? Ele diz assim, bom, esse livro aqui, Soccermatics, como o nome já diz, matemática do futebol, não só futebol, né? Na verdade, ele usa vários outros esportes também, mas é bem interessante esse livro aqui, eu recomendo. E a frase é essa aqui: assim como no esporte, todos podem brincar de modelar, né? Quando ele fala modelar, é modelagem estatística, modelagem matemática. Se você é o tipo de pessoa que enxerga coisas mais claramente através de analogias com o esporte, com o clima, com filmes e músicas, com a natureza ou com qualquer outra coisa, então você está a um passo de se tornar especialista em modelagem. E eu acho essa frase bem interessante, porque eu me identifico bastante com essa frase, e eu acho que muita gente pode se identificar, né? No meu caso específico, e eu vou mostrar daqui a pouco, eu usei bastante, eu usei muitos dados do esporte durante a minha formação, e isso acabou fazendo com que eu realmente tomasse gosto por modelagem. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu conheço vários outros casos em que as coisas, em que isso aconteceu, não necessariamente a pessoa tendo afinidade com o esporte, mas tendo afinidade com qualquer outra área, assim, né? Aqui ele menciona, né? Esporte, clima, filmes e músicas, pode ser, sei lá, economia, pode ser biologia, pode ser atuária ou qualquer alguma outra coisa, assim. Se você tiver afinidade, você conseguir identificar padrões mais facilmente naquela área que você tem mais afinidade, você tomar gosto pela modelagem usando, né, nesse contexto é muito mais fácil. E eu costumo dizer, né, que eu me lembro, de um ex-aluno que eu tive, que isso faz mais de 10 anos, né? Eu dei aula para ele lá na ENSE, aí passei um tempo sem ter notícia dele, até que ele deu uma palestra lá na ENSE, isso faz uns 3 anos, né? Falando sobre o que ele andava fazendo da vida, o que ele estava trabalhando. Eu lembro que na época que ele era estudante, que ele era aluno lá, o apelido dele era Filme, né? O apelido dele era Filme, porque ele gostava muito de cinema, ele gostava muito de coisas relacionadas a esse mundo conhecia os gêneros, diretores, atores, atrizes e tudo. E anos depois, né, quando eu fui saber o que ele estava fazendo, ele estava trabalhando no Telecine. Ele era estatístico do Telecine. Ele trabalhava como estatístico no Telecine. Na época, ele estava trabalhando no desenvolvimento da plataforma de streaming do Telecine e como estatístico. Então, aí você vê que as coisas fazem sentido. Vocês imaginam se esse rapaz ele não tinha um gosto a mais por ir trabalhar e desenvolver metodologias relacionadas ao que ele estava desenvolvendo lá, né? Então é nesse sentido que está essa frase aí, e eu acho que, né, vocês que se inscreveram nesse curso, acho que muitos de vocês têm essa afinidade pelo esporte. O esporte é uma ferramenta muito poderosa para a gente fazer esse tipo de analogia também, como eu vou mostrar para vocês, né? Só que assim como em todas, assim, no esporte tem acontecido isso nos últimos anos, e no mundo tem acontecido isso nos últimos anos, né? Isso que eu estou dizendo, eu já vou dizer o que é, né? É um fenômeno que tem acontecido, que é o seguinte: vocês talvez até devam ter ouvido aquela frase famosa, que como é que é a frase? Que a estatística é a refinada arte de torturar os dados até que eles confessem a verdade, né? Isso que acho que muitos de vocês já ouviram essa frase. Então, tá aí, ó, fiz essa analogia aqui com essa imagem, o estatístico e os dados. Só que essa visão acho que já está um pouco ultrapassada, né?
Isso eu escutava falar bastante na minha época de estudante, na minha época de aluno de graduação, e isso, né, século passado, uma época em que a gente não tinha tantos dados à nossa disposição. A gente tinha conjuntos de dados menores, conjuntos de dados mais restritos, né? A gente não tinha a gente ainda não tinha tido toda essa revolução na área computacional e na área da informação que a gente teve, principalmente nos últimos 15, né, 20 anos. Então, na época, era o que realmente a gente tinha. A gente tinha um conjunto de dados e a gente tinha que fazer o que fosse possível para espremer, torturar e tirar a informação daquilo lá, né? Só que hoje isso mudou, né? Isso mudou. E eu estou falando isso aqui é num contexto geral, mas no esporte vai acontecer isso também, como eu vou mostrar para vocês. Hoje, o que acontece é isso, tá? O que acontece é isso. Ao invés do estatístico, eu coloco estatístico aqui, mas obviamente não necessariamente o estatístico, mas o analista que está trabalhando com dados. Hoje, se a gente não tomar cuidado, os dados é que torturam o analista, os dados é que torturam o estatístico, porque hoje a disponibilidade de dados, de informação é tão grande, é tão gigantesca, que a chance de a gente se perder no meio de tudo ali é muito grande se a gente não souber, se a gente não dominar as ferramentas necessárias para extrair informação, né? Para extrair informação daquela imensidão de dados. E então isso, claro, né? Deu origem nos últimos anos a técnicas mais baseadas em algoritmos computacionais, como vocês devem saber. Então esse é um paradigma que mudou ao longo dos anos. E é até interessante, né? Porque hoje a gente, né, a gente ouve falar muito dessas técnicas baseadas em algoritmos computacionais. E isso foi uma revolução uma revolução que a gente tem passado. E eu costumo até mostrar aqui uma brincadeira. Tudo bem, já está até um pouco antiga isso aqui, né? Porque isso aqui é de 2019, né? Isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Em 2019 a gente teve esse 10-Year Challenge, que vocês devem se lembrar, que dominou as redes sociais na época. Parece tão atual, né? Mas é que com essa pandemia parece que a gente está em 2020 ainda, mas já se passaram quase 3 anos isso aqui. Mas, de qualquer maneira, é só para ilustrar, né? A gente teve esse 10-Year Challenge na época que as pessoas colocavam uma foto de 10 anos antes e uma foto atual, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? O Neymar aí, né? Que ele postou no Instagram, aqui o Jason Momoa, né? Aquele ator, né? Famoso, Aquaman, tudo também postou. 2009, 2019, né? Que era o que tinha na época. Aqui em 2009 a Terra era redonda, em 2019 continua sendo hoje, pelo jeito, né? Terra plana. E em 2009, isso aqui a gente chamava de estatística. Y igual a beta x mais epsilon, né? O modelo de regressão a gente chamava de estatística. Em 2019 o pessoal passou a chamar de machine learning, né? E isso na verdade é um retrato do que aconteceu, do que eu já mencionei em termos do desenvolvimento, não exatamente do desenvolvimento, né? Mas da proliferação e da popularização desses algoritmos que as pessoas hoje chamam de aprendizagem de máquina, né? Uma simples regressão pode ser chamada de aprendizagem de máquina hoje simplesmente porque as pessoas entendem que a gente tem que alimentar o computador com muitos dados e à medida que a gente vai alimentando o computador com muitos dados, ele vai aprendendo. Mas o que é aprender, né? Aprender, na verdade, é estimar os parâmetros aqui, né? Estimar o vetor de betas. Então, hoje, sei lá, métodos de agrupamento, métodos de modelos lineares generalizados, o pessoal já tem chamado de machine learning. Tudo bem, né? Existem realmente algoritmos, né? Existem realmente técnicas que são fortemente baseadas no poderio computacional, né? Mas acho que isso retrata o que a gente tem passado ao longo desses últimos anos. E no esporte não é diferente, tá? No esporte não é diferente. Vou até começar com um exemplo da área do esporte, porque é um exemplo que eu tenho bastante. Quer dizer, não só que eu tenho afinidade, mas é um exemplo que, por assim dizer, me fez é muito importante para mim no meu desenvolvimento, inclusive. Porque quando eu, assim,
Falando um pouco da minha trajetória, tá? Quando eu era mais jovem, antes de entrar na Unicamp, na graduação, eu fazia natação, eu era nadador, né? Então eu treinava, eu competia, eu era federado, então assim, treinava um ritmo bem pesado mesmo, né? Todo dia, 2 vezes por dia, acordava de madrugada para ir treinar, ia para a escola, voltava, treinava a tarde inteira, nesse ritmo, treinava de fim de semana, não tinha feriado, não tinha nada, não tinha férias, não tinha nada. E aí competia, diversos campeonatos estaduais, brasileiros. E aí, na época, eu tinha muita curiosidade, não só gostava do esporte em si, né, de praticar, mas também gostava muito de acompanhar as notícias, acompanhar as histórias. Eu tinha vários livros e revistas, desde quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu já tinha livros, jornais e tudo, que eu gostava de acompanhar as coisas que aconteciam no esporte, né? Principalmente a natação, mas eu acompanhava os mais diversos esportes também. E na época isso eu estou falando na década de 90. Então, na época, o meio que a gente tinha para acompanhar as notícias era, né, a gente acompanhava através de jornais, basicamente, revistas e televisão. E na natação especificamente, que é um esporte mais nichado, por assim dizer, aqui no Brasil, eu acompanhava por revistas e jornais que eu assinava. E uma das revistas que eu assinava, um dos jornaizinhos que eu assinava, na época da Olimpíada de Atlanta, em 1996, eu recebi o jornalzinho. Eu podia até ter pegado o jornalzinho aqui, eu esqueci de pegar para mostrar para vocês, mas de qualquer maneira aqui esse é um print da tabela que interessa. Durante as vésperas da Olimpíada de Atlanta, em 1996, era uma edição que trazia uma prévia do que ia acontecer naquela Olimpíada, na natação. Então, eram as projeções, os rankings, os favoritos. E então era uma coisa que eu gostava bastante de ler. E, em particular, nesse jornalzinho veio essa tabela aí que eu estou mostrando para vocês. Essa tabela aqui, ó, exclusivo, os tempos que podem rolar em Atlanta. Então, isso aqui era um estudo. Aqui, ó, um estudo foi feito por esse pesquisador aqui, ó, da Associação Internacional de Estatísticas da Natação, que mora na República Tcheca. Então, era um estudo que esse pesquisador fez, fazendo a previsão dos tempos que os nadadores deveriam fazer, por exemplo, para ganhar a medalha de ouro em cada prova naquela Olimpíada. Então, aqui, ó, homens, prova, 50 metros nado livre, previsão, 21 segundos e 78 centésimos. Então, a previsão, de acordo com esse estudo, era esse tempo aqui para ganhar a medalha de ouro, é aqui um mínimo e um máximo, tá? Isso aqui provavelmente ele calculou o intervalo de confiança aqui, né? Intervalo de confiança e colocou, e aqui para chegar na final A, final B. Então, aqui as provas masculinas, as provas femininas. E quando eu vi essa tabela aqui, e na época, assim, eu estava no ensino médio, né? Eu fiquei bem impressionado com isso, porque, né, eu já gostava bastante de matemática. Eu vi isso aqui e aí eu fiquei bem impressionado com isso aqui, porque eu fiquei pensando, caramba, como é que essa pessoa consegue fazer a previsão, de alguma maneira, né, fazer uma previsão do tempo que o nadador vai fazer para ganhar a medalha de ouro. E já na época, assim, eu tinha noção de que, claro, isso aqui não era um palpite dessa pessoa aqui. Não era, eu acho que o cara vai ter que fazer 21 segundos e 78. Não, eu tinha noção que algum estudo, isso aqui envolvia algum estudo científico que eu não tinha a menor condição de compreender na época. E eu também tinha noção de que isso aqui era baseado em dados, tá? Em alguma base de dados, de alguma maneira. Mas, assim, era a única coisa que eu podia pensar, porque, além disso, eu não tinha a menor condição de imaginar que tipo de metodologia ou que tipo de dados, não fazia a menor ideia, né? Eu só sabia que isso aqui me impressionou e que eu gostaria de poder fazer um negócio parecido com esse, tá? Quando eu fosse capaz. E acabou, né, que alguns anos depois eu entrei na Unicamp e aí logo que eu entrei na Unicamp,
eu fiquei com essa coisa na minha cabeça, né? Essa tabela na minha cabeça. Eu falei, bom, eu entrei em estatística, comecei a fazer as matérias. Eu falei, poxa, acho que alguma coisa que eu aprender aqui eu posso usar para chegar num resultado como esse aqui. E foi o que aconteceu. Então, logo depois que eu entrei na faculdade, eu fui atrás de bases de dados de natação, né? E aí, o que eu fiz? Na época, eu acabei arrumando uma base de dados, tá? E é aquilo que eu falo. A base de dados que eu tinha era essa aqui, ó. Era essa aqui. Evolução dos tempos dos líderes do ranking mundial dos 100 metros nado livre masculino, ano a ano, tá? Desde 1950 até 2000, aqui no caso. Né? Então, né, o melhor tempo do ano de 1950, de 1951, de 1952, a gente vê, né, que estava na casa ali dos 57 segundos, por aí, e aí foi decrescendo até chegar na casa dos 48 segundos, por aí. E aquilo que eu falei, né, esse era o conjunto de dados que eu tinha. Esse era o conjunto de dados que eu tinha. Era um conjunto de dados com 50 observações. E era o que dava para fazer na época. Um conjunto de dados super pequeno, né? Super pequeno, que eu fiquei espremendo esse conjunto de dados até não poder mais para tentar tirar alguma coisa dele. Obviamente que isso aqui, à medida que eu fui avançando no curso de estatística, eu descobri que isso aqui era uma série temporal. E aí, à medida que eu ia avançando, por exemplo, eu lembro quando eu fiz cálculo numérico. Quando eu fiz cálculo numérico, eu ainda não tinha muita noção, né, de modelo de regressão, por exemplo. Eu fiz cálculo numérico antes de fazer modelo de regressão, então a primeira coisa que eu fiz foi, quando eu fiz cálculo numérico, foi tentar interpolar esses pontos. Uma besteira total, né? Interpolar esses pontos aqui, não tem o menor cabimento eu tentar fazer uma função de grau, quanto aqui? Você tem 51 observações, fazer uma função de grau 50, né, para interpolar. Não tem o menor propósito isso. Mas aí depois eu fui avançando no curso, então fiz modelo de regressão, fiz a IMLG, as séries temporais, e aí fui aprendendo métodos para poder ajustar esse conjunto de dados e poder fazer uma tabela parecida com aquela lá, né? Digamos, uma tabela de previsões. E claro, né, aí dá para fazer, né? Porque obviamente tem uma tendência decrescente aí, posso ajustar uma função exponencial aqui, depois ajustar o modelo de séries temporais nos resíduos, alguma coisa assim, né? Ou até alguma outra metodologia, algum modelo dinâmico também pode ser, mas de qualquer maneira, eu fui à medida que eu ia avançando, eu fui adquirindo conhecimentos. Mas como eu mencionei ali no começo, né, o esporte foi esse conjunto de dados aqui, especificamente relacionado ao esporte, ele foi de fundamental importância assim para eu ter uma motivação para ir atrás para eu conhecer modelos novos e estudar coisas diferentes para que eu pudesse, né, ter possibilidades de ter um ajuste melhor, e isso me fez tomar um gosto por modelagem muito grande, assim. Tanto é que depois, né, tanto na iniciação científica, quanto no mestrado, quanto no doutorado, eu trabalhei com modelagem especificamente de séries temporais. Curiosamente, nada relacionado com esporte, né, nos trabalhos que eu fiz, no mestrado, doutorado, mas sempre caminhou junto comigo esse tipo de análise. E aí eu coloquei aqui, né, essa foto aqui dessa biblioteca. Bom, não sei se vocês conhecem as bibliotecas lá da Unicamp. Eu coloquei uma foto aqui de uma biblioteca da Unicamp. Eu queria ter achado a biblioteca da Faculdade de Educação Física, mas eu não achei. Então eu coloquei uma foto de alguma biblioteca genérica de lá. Porque o que eu fazia na época a internet ainda engatinhava, né? Então o jeito que eu tinha para buscar esse conjunto, para montar esse conjunto de dados aqui, era ir lá na biblioteca da Faculdade de Educação Física. Lá tinha um acervo de revistas de natação das décadas de 70, década de 80, uma revista chamada Swimming World, né, uma revista americana. Eu pegava as revistas e ficava anotando os tempos, né? Eles colocavam lá os rankings mundiais ano a ano. Eu ficava anotando os tempos na mão mesmo, e aí eu compilava e fazia minha base de dados. Foi assim que eu montei essa base de dados aqui, para eu ter essa. Então assim, era realmente, não era fácil a gente obter dados naquela época, né? Hoje, pelo contrário, eu tenho bases de dados de natação imensas no meu computador aqui, sabe? Imensas, de centenas de milhares de linhas.
muito, né, muito diferente do que eu tinha aqui há mais de 20 anos atrás. Então, claro que hoje eu vou usar outras técnicas de análise, mas é aquilo que eu mostrei para vocês, né? Estou dando esse exemplo no spot, mas isso a gente costuma observar hoje na qualquer área que a gente estiver trabalhando. E aí, como eu falei para vocês, né? Eu tomei um gosto muito grande pela modelagem, então eu já mencionei, né? Fiz a graduação em estatística na Unicamp, depois fiz o mestrado na Unicamp também e o doutorado na USP, sempre trabalhando com modelos especificamente de séries temporais. E hoje eu sou professor e pesquisador na ENSE. Como eu já mencionei, eu estou na ENSE já faz mais de 10 anos, tá? Então essa minha ocupação, digamos, minha ocupação fixa, minha ocupação oficial, tá? A minha profissão, né? Eu sou professor e pesquisador. Só que como a Andressa já mencionou ali na apresentação, eu também tenho um outro trabalho, assim, que na verdade começou como um hobby, mas aí foi evoluindo e eu também posso considerar que é um trabalho, que é esse meu trabalho na área do jornalismo esportivo, eu coloco entre aspas, assim, tudo bem, no jornalismo esportivo. Eu não sou jornalista, obviamente, nunca quis ser jornalista. Eu sou uma pessoa que gosta muito de rotina, e jornalista não tem rotina, né, como vocês devem saber. Então, eu estou bastante satisfeito com as minhas ocupações atualmente, mas acabou que, né, como eu falei para vocês lá no início, eu sempre fui muito curioso em relação às histórias do esporte. Então, ao longo dos anos, assim, desde antes da faculdade, eu comecei a colaborar com alguns daqueles jornaizinhos que eu assinava. Eu escrevia carta, né? Depois, na época era carta, né? Aí depois eu comecei a mandar e-mails, né, colaborando, e aí eles gostavam das coisas que eu escrevia, as análises que eu fazia, e aí eventualmente me chamavam para colaborar, para escrever textos. E aí começou na internet, né, colaborando para um site ou outro. Depois eu criei um blog. Aí depois o negócio começou a ficar um pouco mais difundido. Aí me chamaram para escrever em revistas impressas, numa época em que as revistas impressas ainda tinham algum mercado, né? Diferente de hoje, que é mais difícil. Mas, por exemplo, vou colocar aqui algumas das revistas para as quais eu colaborei, né? Uma revista de natação, Aqua Sports, essa não existe mais. Isso já há mais de 15 anos, né? Quase 20 anos. Essa outra revista aqui, Natação Hammerhead, também colaborei. Essa outra aqui, ó, Trisport, essa revista de triatlon, né? Mas também tinha abertura para falar de natação, então eu também colaborei. Essa revista aqui é a revista Swim Channel, que é uma revista de natação. Essa existe até hoje, né? Tudo bem, tem dado mais prioridade ao digital, mas a revista impressa, ela ainda tem sido publicada. Em uma periodicidade um pouco menor, assim, mas ela ainda existe. E, além disso, eu também sou autor desse livro aqui, né? Fazendo a propaganda, caso vocês queiram comprar. É a biografia da Poliana Okimoto, que é uma nadadora que ganhou uma medalha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Foi, inclusive, a única medalha, né, que a natação do Brasil ganhou naquela Olimpíada, foi nas águas abertas, né, a prova de maratona aquática, na praia de Copacabana. Então, eu escrevi a biografia dela, junto com Hélio de la Penha, né? Não sei se vocês conhecem aí o humorista lá do Cacete e Planeta, que ele também é nadador amador, mas ele participou também de coberturas do Sport TV, né, provas de águas abertas. Então eu escrevi junto com ele. A revista Swim Channel, eu fiquei bastante tempo nela, fiquei mais de 10 anos na Swim Channel. Hoje eu não estou mais nela, colaborando, né? Eu colaborei desde quando ela foi criada, aí eu saí, mas hoje eu colaboro para essa revista aqui, né, a Swim Swan, que é como a Andressa mencionou, uma revista americana, né? Uma revista e um site, né? Um site que tem a revista impressa, um site americano, hoje, né, o site de natação competitiva mais acessado do mundo. Eu estou com eles desde o ano passado, né? Eu colaboro desde o ano passado. Então, quer dizer, essas são as minhas atuações na mídia escrita,
né, na mídia escrita, mas isso me fez surgir, essas coisas fizeram surgir várias outras oportunidades. Então, eu vou até trazer algumas fotos aqui, ó. Esse aqui sou eu na piscina da Olimpíada de Londres, em 2012. Então, eu fui para Londres para cobrir a Olimpíada pela revista Swim Channel. E é interessante o que acontece, né? Porque a Olimpíada foi em julho, segunda quinzena de julho, né? A Olimpíada de Londres. Aí, quando isso acontece, eu tiro férias da ENSE para ir trabalhar no caso aqui, para a revista. Então, era literalmente tirar férias para trabalhar, mas tudo bem, né? Não estou reclamando que eu fui fazer esse trabalho, não. E aí isso aqui é num campeonato mundial em 2013, em Barcelona, igualzinho, né? Foi final de julho, tirei férias da ENSE para ir lá, pela revista Swim Channel. Aqui é já na Olimpíada do Rio de Janeiro, que aí já eu fui cobrir em 2016 pelo Sport TV, né? Pelo Sport TV, aqui está a equipe lá do Sport TV que fez a cobertura da Olimpíada. E no Sport TV, especificamente, eu tenho colaborado como comentarista convidado desde 2012, então vai fazer 10 anos esse ano. E, bom, aqui está eu em uma das transmissões aqui, né? Essas fotos aqui essas aqui são mais atuais, porque essas aqui são da Olimpíada, né? De 2021 em Tóquio, que eu participei como comentarista em algumas transmissões da natação, e essa aqui é a mais atual ainda, né? Porque foi a última transmissão que eu participei no final do ano passado, em dezembro, do Campeonato Mundial de Piscina Curta. Então eu estou com esse... Tudo bem, né? Não é exatamente um trabalho, porque eu sou convidado, né? Eu sou convidado, mas é um trabalho, né? Porque envolve a responsabilidade de estar ali, né? Fazendo os comentários e tudo. É uma coisa que eu adoro fazer. E é sempre envolvendo, nesse caso aqui do Sport TV, é sempre relacionado à natação, né? Sempre relacionado à natação. Então, eu já estou aí há quase 10 anos no Sport TV, mas em termos se você juntar tudo, né? As coisas que eu colaboro para a internet, para revistas, para esses diversos tipos de mídia, isso já vai fazer mais de 20 anos, tá? Mais de 20 anos. E aí, vocês podem perguntar, tudo bem, né? Mas o que isso tem a ver com estatística, né? Tudo bem, o cara está aí fazendo trabalho na imprensa, né? O cara está fazendo trabalho na imprensa esportiva, e o que isso tem a ver com estatística, né? Bom, eu respondo para vocês tudo, e aí que eu vou começar a fazer o link aí das coisas com as quais eu tenho trabalhado, especificamente, né, na natação, mas aí eu também faço o link com outros esportes também, né? E aí eu falo tudo porque vocês vão ver a relação que tem, tá? Só para ilustrar, esse aqui, eu vou colocar aqui um print de um site que saiu um tempo atrás, um print que saiu no Dia do Estatístico, tá? 29 de maio, né? Acho que foi 2019, inclusive. 2019, 2020, não, 2019. Best Memória, o Dia do Estatístico. Saiu nesse site aqui, ó, Best Swimming, que é um site de natação do Brasil mesmo. Hoje é Dia do Estatístico. Nada melhor do que homenagear Daniel Takato, o maior estatístico que a natação brasileira já produziu. Fiquei bastante lisonjeado com esse elogio, né? Tudo bem, né? Que pode ser que eu seja o maior porque eu devo ser o único, mas o único da natação. Mas vocês veem, né? Porque esse site aqui é especializado em natação. Esse Alex Cucialdi aqui também é um cara muito conhecido no mundo da natação, ex-treinador, jornalista e comentarista também. E para vocês verem assim que no mundo da natação eu sou considera, as pessoas não me veem necessariamente como, por exemplo, um comentarista, um jornalista especializado em natação. Não, as pessoas me veem como um estatístico da natação mesmo, né? Como estatístico da natação. E é por isso que eu digo que todo esse trabalho que eu fiz tem muito a ver com a estatística, né? Todo esse trabalho que eu tenho feito no esporte tem muito a ver com a estatística, porque os trabalhos que eu faço, os textos que eu escrevo e as análises, os comentários que eu faço na televisão, por exemplo, eles são muito baseados em dados, em rankings, em números mesmo. E, eventualmente, até em modelagens estatísticas, tá? Eventualmente, até em modelagens estatísticas. Já aconteceu, né, de me requisitarem, por exemplo, no Sport TV, para fazer uma análise estatística de algum conjunto de dados para fazer alguma projeção, sabe?
para fazer para eles trabalharem em alguma matéria, assim. E aí eu usando o modelo, porque justamente isso, né? Pela minha trajetória ser tão baseada em análises quantitativas, tá? Aí acabou acontecendo isso. Então é um pouco diferente, né? Digamos, de um jornalista esportivo, né? Um pouco diferente assim, né? Eu posso não ter a visão do jornalista, né? Posso não ter a visão do jornalista, a vivência do jornalista no esporte, talvez, eventualmente, mas aí eu tenho esse outro lado da análise quantitativa, que eu acho que aí complementa, né, o lado que o jornalista pode trazer. E aí, aí eu vou trazer aqui alguns trabalhos que eu fiz, que é justamente isso que eu falei, né? Por eu ter ficado assim, pelo pessoal me conhecer por esse tipo de análise que eu faço, o pessoal começou a me requisitar e pedir para eu fazer algumas análises que várias saíram aí na imprensa. Então, por exemplo, eu trago aqui essa análise que saiu há algum tempo atrás, aqui no UOL, né, no portal do UOL, eles entraram em contato para eu fazer algumas análises, projeções, aí eles falaram para eu, fica livre aí para você dar a sugestão que você acha mais interessante. Eu fiz algumas análises, então aqui, isso aqui saiu na capa do UOL há um tempo atrás. Isso aqui é uma projeção em relação ao tempo dos 100 metros rasos no atletismo, quando que um brasileiro vai correr abaixo dos 10 segundos. E, curiosamente, hoje mesmo que eu percebi isso, né? Quem está aqui na foto aqui é o Paulo André Camilo, né? O cara que está no Big Brother agora. E foi coincidência, tá? Isso aqui, quer dizer, coincidência entre aspas, é porque o Paulo André ele é o melhor velocista do Brasil já há algum tempo, né? Dos 100 metros rasos. Ele é o corredor que mais chegou perto ali de superar a barreira dos 10 segundos mais recentemente. Então, ele, né, um corredor que, né, de nível olímpico, nível mundial, está aí no Big Brother hoje, né? Eu até vi a notícia um dia desses aí que hoje tudo bem, ele tinha lá, sei lá, uns 100 mil seguidores no Instagram e entrou no Big Brother e passou a 2 milhões, né? Ele já é o terceiro atleta do atletismo no mundo a ter mais seguidores. Ele só está atrás do Usain Bolt, né? Ex-corredor jamaicano, lenda do atletismo, e de um corredor indiano lá, né? Que na Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? Então, compreensível. Mas o Paulo André já é o terceiro mais seguido no atletismo mundial. Impressionante isso, né? Mas não por causa do atletismo, né? Mas por causa do Big Brother. Mas, enfim, eu fiz essa análise aqui, fazendo a projeção de quando um brasileiro vai correr abaixo dos 10 segundos. E aí, isso aqui eu usei modelo estatístico mesmo, calculando a probabilidade disso acontecer nos próximos anos, usando modelos lineares generalizados, se não me engano, né? Se não me engano, acho que foi essa análise que eu fiz. Acabou que, quer dizer, a chance aumentou porque os brasileiros estavam chegando mais perto, né? Mas isso ainda não aconteceu, né? Na verdade, até o Paulo André já correu abaixo dos 10 segundos, mas tinha muito vento a favor, a marca acabou não sendo oficializada. Aí, essa aqui é outra análise que eu fiz para o UOL também, se valia mais a pena jogar primeira ou segunda partida em casa no futebol, no mata-mata do futebol. Aí eu fiz alguns levantamentos, fiz alguns testes estatísticos. E é interessante que nas matérias que eu escrevo, né, eu uso, né, eu menciono os modelos, sabe? Eu acho isso bem interessante. Tudo bem, né? Tem que tomar cuidado para mencionar os modelos de uma maneira um pouco mais palatável, assim, né? Não ficar preso muito a termos técnicos. Esse é um desafio, mas eu acho bastante interessante esse tipo de análise. Aí, essa análise aqui é uma análise que eu fiz justamente para a revista da Swim Swan, que eu mencionei para vocês, que eu tenho colaborado já faz mais ou menos um ano. Isso aqui é justamente as páginas da revista com essa minha análise aqui. Está em inglês, né? Obviamente, né? A revista é americana, mas o título é "E se os supertrajes nunca tivessem existido?". Na natação a gente teve uma época que os nadadores eles vestiam trajes, a gente chama trajes, né? Mas aqueles maiôs, aquelas roupas para nadar que ajudavam muito, né? O desempenho, faziam os atletas deslizarem na água. Os recordes mundiais caíram de uma maneira impressionante naquela época. Isso já faz mais de 10 anos. Né? Só que aí os trajes foram banidos. Só que vários recordes daquela época permaneceram e permanecem até hoje. E aí eu fiz essa matéria aqui. E se não tivesse tido aqueles trajes? Né? Como será que aqueles recordes seriam tão... Qual foi o impacto dos trajes naqueles recordes? E aí eu fiz uma análise
E aí eu fiz questão na matéria aqui, se vocês virem aqui, ó, o modelo estatístico é chamado ARIMA, né? O modelo ARIMA aí de séries temporais, um dos mais utilizados para ajustar dados de séries temporais. Vocês veem aqui, né, um gráfico de série temporal. Eu usei o modelo ARIMA sazonal e para fazer esse ajuste, fazer essa projeção daqueles recordes. Então foi uma matéria que foi bastante comentada, assim, sabe? O pessoal da natação assim achou bastante interessante. Isso é que é interessante, né? A gente usar o que a gente sabe, que é a modelagem estatística, para fazer com que as pessoas, né, transformar isso em uma linguagem mais acessível e transformar isso em algo curioso, né, que as pessoas tenham isso possa gerar uma informação bastante interessante. E isso aqui é uma análise que eu fiz também, ó, isso aqui foi para a revista Veja, né, o site da Veja. O repórter da Veja, esse aqui, Luiz Felipe Castro, ele me ligou, isso aqui no Campeonato Brasileiro, né, de 2019. O Flamengo estava tendo uma campanha incrível no Campeonato Brasileiro, e ele me ligou e falou assim, ó, a gente queria fazer uma matéria aqui, baseada em estatística, baseada talvez em probabilidade, mas a gente queria queria fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente costuma ver aí, né, das coisas que aparecem nos finais aí de campeonato, a probabilidade do time ser campeão, a probabilidade do time ser rebaixado, essas coisas. Eles falaram que eles queriam, o Luiz Felipe falou que eles queriam uma coisa diferente, assim, envolvendo números e tal, mas que fosse interessante, mas que fugisse um pouco disso. Eu falei, tá bom. Aí eu pensei um pouco, aí eu vim com essa sugestão, assim, calcular o quanto aquela campanha do Flamengo era extrema, né? Porque foi a melhor campanha da história dos pontos corridos. E foi uma campanha que, né, impressionou todo mundo. E aí eu fiz essa análise aqui, ó. O título que eles puseram, 1 a cada 69 anos, campanha do Flamengo no Brasileiro, é a exceção estatística, ou seja, né, em média, a gente iria observar uma campanha como a do Flamengo, ou mais extrema, uma vez a cada 69 anos. Foi essa conta que eu fiz. E aí, para fazer essa conta, eu usei teoria de valores extremos. Eu tinha mencionado isso no início da aula de hoje, né? E eu vou mostrar mais ou menos como eu fiz essa conta, tá? Vou mostrar mais ou menos como eu fiz essa conta na aula de sexta-feira, né? Eu vou falar um pouco de teoria de valores extremos. Mas foi bem interessante, né? Porque foi uma análise um pouco diferente e que quantificou justamente, porque na época, né? Tudo bem, era a melhor campanha, mas qual que é a chance? Tudo bem, o fato de ser uma campanha impressionante não quer dizer que nenhum time vai superar, né? O fato do Flamengo ter feito uma campanha insuperável até então, não quer dizer que ninguém vai superar dali para frente. Existe uma chance de algum time superar, mas a chance é pequena, tá? Então foi isso que eu quantifiquei. Então isso eu vou mostrar para vocês, mas dar uma noção de como fazer isso na aula de sexta-feira. Isso aqui é uma coisa bem interessante assim, que eu queria mostrar para vocês, como que esses levantamentos, essas análises estatísticas podem atingir um público interessante, tá? No esporte. E eu acho que, na verdade, isso é uma tendência, tá? As pessoas cada vez... Tudo bem, né? Tem aqueles resistentes ainda, mas acho que cada vez mais as pessoas têm visto que as análises quantitativas são cada vez mais importantes, principalmente no processo de tomada de decisão, nos treinamentos, nas partidas, nas competições na área esportiva, né? Isso aqui foi um perfil que eu criei no Instagram, que é o Swimming Stats, que são as estatísticas da natação. Eu criei há algum tempo e aí começou a ter bastante seguidor. Hoje está com 61 mil, né? Já chegou a 61 mil. E aí eu criei, e aí muita gente começou a me seguir, né? Começou a me seguir. E eu criei meio na surdina, assim, sabe? Criei sem falar para ninguém, mas aí comecei a publicar rankings, análises estatísticas, projeções, probabilidades da natação. E aí muita gente começou a me seguir. Muita gente da natação mesmo, assim, mas na verdade ele é todo em inglês, então muita gente da natação internacional começou a me seguir. Mas muita gente pesada mesmo começou a me seguir e compartilhar os posts, né? Então, por exemplo, se quando o Michael Phelps compartilhar um post meu, na verdade o Michael Phelps ele vive compartilhando post meu aqui, né? Ele até escreveu aqui, ó, estatística legal, né? Isso aqui. Então, o Michael Phelps, né? Que para quem
um pouco alheio aí do mundo esportivo, é o maior nadador da história, tá? O maior medalhista da história dos Jogos Olímpicos, entre todos os esportes. Então, vira e mexe, ele compartilha assim, as análises que eu faço. Assim, só ilustrando assim, o quanto que esse tipo de análise quantitativa tem um apelo, sabe? Tem um apelo interessante, tem um apelo significativo, e isso tem crescido, tem observado isso cada vez mais, né? Bom, mas eu falei um pouco aqui de alguns trabalhos que eu fiz, né, da minha trajetória. Claro que eu não vou eu não vou me ater a isso, né? Isso aqui é só para vocês conhecerem um pouco melhor. Eu vou falar, como essa aula de hoje, eu falei para vocês que é mais um apanhado em relação a essas metodologias e essas aplicações na área esportiva, eu vou listar algumas delas aqui, tá? Algumas das mais famosas, algumas das mais interessantes, algumas das que eu avalio serem bastante promissoras. Vocês veem que eu acho que assim nesses trabalhos que eu mostrei aqui, que eu desenvolvi, é muito importante a gente... Deixa eu ver uma coisa aqui, o próximo slide. Pois é. É muito importante a gente ter o conhecimento do contexto, né? O conhecimento do contexto. Porque não adianta muito a gente fazer uma análise, uma modelagem super complexa e refinada se você não tiver conhecimento do contexto, né? Como eu estou ligado à área esportiva desde criança, então eu estou bastante envolvido com isso intimamente, principalmente na natação, né? Mas também eu acompanho bem avidamente outros esportes, principalmente esportes olímpicos. Então eu estou bem inserido nesse meio, e aí eu tenho uma certa experiência em identificar as análises que podem ser mais relevantes e o modo como transmitir esse tipo de análise para o público do esporte. Acho que esses são dois dos principais desafios, né? Identificar o que é interessante e identificar como transmitir a análise. E às vezes eu vejo, e aí, né, fica aí para vocês essa reflexão, eu vejo algumas pessoas falharem nesses termos, entende? Principalmente na contextualização. Eu me lembro assim, uma experiência pessoal, assim, quando eu estava na graduação, eu fui fazer um trabalho para a empresa Júnior lá da estatística, né? A Stat Júnior lá da estatística da Unicamp, Stat Júnior, e eu fui fazer um trabalho junto com um colega meu da época, que era para prestar uma consultoria para um médico, né? Queria analisar um conjunto de dados lá. O médico queria verificar se o tipo de um curativo lá que ele estava usando era mais eficiente do que um outro tipo de curativo que era mais usualmente utilizado, né? Então, e aí para a gente fazer esse tipo de consultoria na empresa Júnior, a gente tem que ter a orientação de algum professor. E aí a gente estava tendo a orientação desse professor, aí a gente explicando para ele o problema e tudo. E aí ele começou a perguntar coisas do problema mesmo, né? Não necessariamente da aplicação estatística, mas aspectos relacionados à estrutura do curativo, ao tipo de ferimento, né? A esse tipo de coisa. E eu não soube responder, né? E eu até falei assim, mas o que importa isso, né? Eu estou aqui para fazer análise estatística, né? Eu não sei de nada do aspecto médico, digamos assim. Aí eu lembro que eu tomei um esporro, né? Tomei uma bronca muito bem dada, que ele falou assim, não, imagina, que é isso? Se for assim, não precisa de você, né? Não precisa de você para fazer essa análise. O médico podia colocar no computador lá para fazer. O estatístico ele tem a obrigação de estar por dentro do contexto, conhecer o problema, justamente para poder identificar as eventuais soluções, né? Quanto mais envolvido você está, melhor a sua visão e melhor a interpretação do contexto. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, e na marra eu aprendi que realmente aquilo é muito importante. E hoje eu costumo enfatizar isso bastante, principalmente para os meus alunos, né? Para quem eu dou aula na ENSE, mas também com quem eu converso também nesse contexto do esporte. Então, por exemplo, eu dou alguns exemplos. Eu vou dar um exemplo aqui, que na verdade esse exemplo é bom, né? Esse exemplo é bom, esse exemplo é ok. Isso aqui é
é um artigo que saiu, que foi publicado há alguns anos aqui, ó. Isso aqui é em 2005, é bem antigo. Mas esses dois pesquisadores aqui, eles propuseram uma metodologia para classificar jogadores de futebol. Classificar, por exemplo, você pega um campeonato e aí no final do campeonato você quer ranquear os jogadores, quem foi o melhor jogador do campeonato, quem foi o segundo, quem foi o terceiro, para eventualmente premiar os jogadores e tudo. E esses pesquisadores, eles criaram um índice para isso lá na Premier League, o campeonato inglês de futebol, e isso foi adotado como uma medida oficial, tá? Uma medida oficial lá da federação. Então, isso aqui esse índice durante muitos anos foi usado, tanto que ele fala aqui, ó, o índice ATIM, que ele chama, ó, é o sistema oficial de classificação dos jogadores da Premier League. E foi introduzido na Barclays Premiership, né, que eles chamam na época, foi introduzido na temporada de 2004-2005. E com parceria com a Premier League e Football Data e tal. Então, eles fizeram isso, só que assim, aqui está o artigo descrevendo a metodologia tal, só que antes disso, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Eles desenvolveram o índice, e é na primeira vez que eles aplicaram o índice, o jogador que terminou na primeira posição, o melhor jogador do campeonato, foi um jogador lá acho que era do West Bromwich, acho, um time lá do pelotão intermediário ali, brigando para não ser rebaixado, foi o goleiro desse time que foi escolhido por esse sistema o melhor jogador do campeonato. Eles olharam o resultado e falaram, não, isso aqui não está certo, né? Quer dizer, óbvio, tudo bem, esse goleiro pode ser muito bom, muito importante, tudo, mas né, ele não foi melhor, por exemplo, que o Thierry Henry na época, né, jogador do Arsenal. Ele não foi melhor que os jogadores sei lá, jogadores que realmente tinham sido destaque, né? E aí eles viram aquilo e aí eles encontraram ali alguns pesos que eles estavam dando pesos maiores. Se não me engano, eles davam uma importância grande ao jogador que se destacava em relação aos próprios companheiros de time, né? Então, se o jogador, por exemplo, o jogador carregava o time nas costas, digamos assim, né? Mas, por exemplo, esse goleiro pode ter carregado o time pequeno nas costas, né? E o time pequeno não foi muito bem, mas o jogador ele se destacou em relação aos próprios companheiros de time. Então, eles estavam calculando quem era mais extremo entre os próprios companheiros. Mas isso não quer dizer que ele era o melhor jogador do campeonato. Então, eles ajustaram o método, né? E realmente aí depois chegaram numa metodologia mais coerente. Aí isso passou a ser adotado como sistema oficial. Então, foi importante eles entenderem o contexto para desenvolver a metodologia nesse sentido. E aí, por outro lado, eu vou mostrar aqui um outro estudo. Não sei se vocês chegaram a ver, isso aqui saiu há algum tempo. Acho que isso foi resultado de um estudo de 2016. O maior o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Foi um estudo feito lá por um grupo de pesquisadores da Universidade de Sheffield. E aí chegaram à conclusão que o maior piloto de todos os tempos era o Juan Manuel Fangio, né? Argentino, 5 vezes campeão. Tudo bem, né? Tá aí tudo bem, sem problemas. Isso aqui é o artigo, né? Saiu no Journal of Quantitative Analysis in Sports, em 2015. E aí eles fizeram, né? Fizeram a metodologia toda, aparentemente tudo certo, né? E aí, aqui tem a classificação final dos pilotos, ó. Então, ó, Fangio em primeiro, o Alain Prost em segundo, o Schumacher em terceiro, o Jim Clark em quarto, o Ayrton Senna em quinto e assim por diante, tá? E a gente vai vendo o ranking, parece que tá ok esses nomes, né? Porque tudo bem, né? O Fangio aparecer em primeiro, se aparecesse um Schumacher em primeiro, não teria problema nenhum. Se aparecesse o Senna em primeiro, tudo bem, né? Se aparecesse o Prost em primeiro, tudo bem, né? Mas aí em 11º aparece o Fittipaldi, mas não o Emerson Fittipaldi, aparece o Christian Fittipaldi. Não sei se vocês lembram do Christian Fittipaldi, né? Christian Fittipaldi era o sobrinho do Emerson Fittipaldi,
Emerson Fittipaldi, né, com justiça aqui entre os primeiros, mas o Christian Fittipaldi nunca ganhou uma corrida na Fórmula 1, né? Sempre foi piloto de equipes mais intermediárias ali, era um bom piloto, mas ninguém colocaria ele entre os melhores da história. Claramente não. E aqui ele apareceu em 11º. Curiosamente, por exemplo, ele aparece bem à frente do Barrichello, né? Barrichello. E aparece muito à frente por exemplo, do Niki Lauda. Niki Lauda, o austríaco, que foi 3 vezes campeão do mundo. O Niki Lauda nem aparece entre os 50 primeiros, né? Quando a gente vê um ranking desse aqui, você fala, o que tem de errado nesse ranking, né? Como o Christian Fittipaldi nunca ganhou uma corrida, está em 11º, e o Niki Lauda, que foi 3 vezes campeão mundial, não aparece entre os 50 primeiros. E aí eu acho que faltou, talvez, uma análise do contexto aí, né? Porque se você publica um ranking desse aqui e as pessoas olham o ranking desse aqui, as pessoas não vão achar nada coerente, né? O Christian Fittipaldi entre os melhores da história e o Niki Lauda não. E o Christian Fittipaldi à frente de vários campeões mundiais, como, por exemplo, do Lewis Hamilton, né, que na época já era campeão mundial várias vezes, à frente de Damon Hill, campeão mundial, Stirling Moss, né? Então, aparentemente, os pesquisadores não fizeram o que aqueles outros pesquisadores fizeram, né? O que esses pesquisadores fizeram nessa análise de dados da Premier League, lá do Campeonato Inglês. Então essa é a importância que eu queria destacar aqui, da importância do contexto, né? De você estar inserido no contexto, entender para fazer as análises, né? Não é só você ter habilidade ali na metodologia, mas também você fazer essas ligações de maneira apropriada, né? É claro, a gente está no contexto do esporte aqui, mas, como eu falei para vocês, a experiência que eu tive lá com dados médicos, isso aqui serve para qualquer aplicação que vocês fizerem, né? Bom, então, eu vou mostrar aqui algumas referências interessantes. Estou falando em referências, mas eu não estou acabando, não, tá? Só mostrar alguns livros interessantes que eu acho que vocês podem se interessar. São livros que não necessariamente são técnicos, né? Mas envolvem esse tipo de análise, metodologia estatística, matemática, essas modelagens para dados do esporte. O livro Soccer Metrics, que eu mencionei ali no início com aquela frase que eu comecei, Aventuras Matemáticas no Jogo da Beleza, digamos assim, tradução livre. Eu li esse livro infelizmente não tem tradução português, né, para português, mas é bem fácil de entender. Então ele analisa dados principalmente de futebol, mas ele faz análise de dados de outros esportes também, né, de atletismo, por exemplo. E é bem interessante. Ele usa também teoria de valores extremos, mas usa outras análises também. Esse outro livro aqui também, esse aqui é mais conhecido aqui no Brasil, né? Os números do jogo, porque tudo que você sabe sobre futebol está errado. É um livro não é originalmente português, mas tem tradução. Inclusive tem o prefácio do Paulo Vinícius Coelho, né? O PVC, comentarista do Sport TV. E foi interessante que esse livro aqui eu não, quer dizer, já faz vários anos assim, né, que eu tive contato com esse livro, mas a primeira vez que eu tive contato com esse livro foi num consultório. Eu fui fazer um exame, aí tinha lá esse livro lá na sala de espera. Eu peguei assim, achei interessante. Fui pegar esse livro esperando que fosse algum livro que fosse contar histórias do futebol, não sei lá, coisas ou aspectos táticos do futebol, alguma coisa assim pela capa, né? Mas não, é um livro de análise quantitativa, modelagem, fala em distribuição de Poisson, de número de gols, sabe? Fala desse tipo de análise de bases de dados. Então, é um livro bem interessante, assim. Foi inesperado encontrar um livro desse na sala de espera de um consultório, né? Mas eu recomendo bastante esse livro também. Bom, tem esse livro aqui que talvez muitos de vocês conheçam. Não é um livro especificamente voltado para a área esportiva, mas é um livro do Nate Silver, né, americano, estatístico americano. O Nate Silver tem um site muito famoso, né, que é o 538, que ele faz análises. A equipe dele, na verdade, né, faz análises de dados de economia, política e de esportes também. Então, de esporte tem futebol, basquete, esportes americanos, faz previsões, probabilidades, projeções, é bem interessante.
E esse livro aqui, ó, O Sinal e o Ruído, porque tantas previsões falham e outras não, e aí ele fala sobre... ele fala em vários aspectos, né? Falam aspectos, sei lá, fala de meteorologia, fala de economia e fala de esportes também. E fala de, por exemplo, de contexto de apostas esportivas também. Então tem bastante coisa interessante também para quem está interessado na área do esporte aqui esse livro. Esse livro aqui já é mais técnico, Antologia da Estatística no Esporte, é um livro que é uma compilação de artigos, na verdade, tá? Compilação de artigos, eles dão preferência, eles focam mais em esportes americanos, mas de qualquer maneira, esportes americanos que eu digo é basquete, futebol americano, beisebol, hóquei, mas de qualquer maneira é bem interessante, porque aí sim, esse é um livro completamente técnico, que é uma compilação de artigos. Bem, né, esse livro aqui, se você pegar o índice desse livro e ver o título dos artigos, você consegue encontrar os artigos, né? Se você tiver o acesso, sei lá, por exemplo, ao portal de periódicos da CAPES, né, você consegue encontrar a maioria dos artigos. Esse aqui já é um livro um pouco mais básico, assim, né? Porque é ensinando conceitos de matemática e estatística usando esportes, né? Então, não é exatamente aplicação de estatística no esporte, mas sim ensinando conceitos de matemática e estatística usando esporte. Então, por exemplo, vou ensinar conceito de área usando esporte, né? Vou ensinar o conceito de, vamos supor, de probabilidade usando esporte. Então não é exatamente você pegar uma metodologia e aplicar no esporte, é o contrário, né? Usar o esporte para ensinar o conceito. É um livro um pouco mais básico, mas de qualquer maneira interessante. Isso aqui eu coloquei aqui, não é um livro, é um site, é a seção de esportes da American Statistical Association, que aí tem várias referências aqui. Se vocês digitarem no Google lá, né? American Statistical Association Sports, vocês caem nessa página aqui. Aí tem vários tópicos aqui. Tem as conferências, congressos da área, né? Vai ter publicações aqui, ó, as publicações aqui, ó. Aí eles listam as publicações: Journal of Quantitative Analysis in Sports, Journal of Sports Analytics, International Journal of Computer Science in Sport. Então tem vários periódicos aqui, que aí, claro, né, é um enfoque mais técnico, mas tenho certeza que muitos de vocês podem se interessar. Então é só entrar nesse site aqui que vocês vão ter essa lista. Vocês fizeram aqui são algumas referências interessantes, e eu vou mostrar agora algumas aplicações, tá? Que eu acho bem pertinentes, que eu selecionei aqui. Como eu tinha mencionado, são algumas que eu avalio serem mais interessantes, mais promissoras, que têm um apelo interessante. E aí eu dividi, assim, mais ou menos em alguns tópicos, tá? Como sempre, quer dizer, como sempre, né? Acho que é o caminho mais natural, começar falando sobre futebol, que é o esporte que muita gente tem mais afinidade. E que é o esporte mais popular aqui do Brasil, né? E do mundo. Então, eu vou colocar alguns trabalhos aqui, algumas aplicações, mas, assim, eu vou começar essa lista aqui falando sobre esse livro, que não é de futebol, É o Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo, do Michael Lewis, um jornalista. Ele escreveu esse livro contando a história de um time de beisebol lá dos Estados Unidos, lá da Califórnia, né? Isso já faz mais de 20 anos, né? Foi ali no final do século passado, no final dos anos 90, ali, começo dos anos 2000. Era um time que... Bom, virou filme esse livro, né? Vocês devem saber. Moneyball concorreu ao Oscar, inclusive, isso deve fazer uns 10 anos ou mais, com Brad Pitt, né, no papel principal. Então, é a história desse time de beisebol, o Oakland Athletics, que na época era um time que tinha sérias restrições orçamentárias, dificuldades financeiras, não tinha muita condição de contratar jogadores. E aí o general manager do time, né, que no filme é retratado pelo Brad Pitt, juntamente com um funcionário dele lá do time, eles adotaram a visão de que eles podiam recrutar jogadores
baseados na análise das estatísticas, dos números desses jogadores, né? Fazendo uma análise detalhada, eles observaram que tinham jogadores que estavam disponíveis ali no mercado e que jogadores, alguns até veteranos, e que eles podiam muito bem contribuir para o time, né? Pelas estatísticas que eles analisaram. Então eles contrataram, trouxeram esses jogadores, né? Ninguém deu muita atenção para esse movimento na época. Mas aí acabou que o time começou a engrenar, assim, né? Começou a engrenar, engatou uma sequência de vitórias histórica na época. O time acabou não vencendo o campeonato, mas isso acabou mudando radicalmente o jeito com que os times de beisebol analisavam os números e as estatísticas dos jogadores, né? Esse cara ficou muito famoso, esse general manager desse time, né? E isso revolucionou não só o beisebol nos Estados Unidos, como os esportes americanos, né? Quando eu digo esportes americanos, são os esportes que são mais populares por lá, né? Futebol americano, o hóquei, o basquete e o beisebol, claro. E isso, claro, né, se expandiu para outros esportes. Então, também isso, a gente pode encontrar paralelos no futebol. E um paralelo, acho que mais óbvio assim, é o que aconteceu com o Liverpool. O Liverpool, o time lá da Inglaterra, que esse aqui é uma reportagem do New York Times, tá? Como os dados levaram o Liverpool à glória. E então o Liverpool, quer dizer, guardadas as devidas proporções, tá? O Liverpool adotou uma estratégia parecida com o time lá dos Estados Unidos de beisebol. Quando eu digo guardadas as devidas proporções, é que o Liverpool não é um time com muitas restrições financeiras, né? Não é exatamente esse caso. Só que o Liverpool adotou uma estratégia parecida, assim, né? De alguns anos passar a contratar jogadores que não necessariamente são aqueles jogadores que estão mais no radar de todo mundo. Então, o Liverpool não se notabilizou por trazer jogadores como Cristiano Ronaldo, como Neymar, como Mbappé, como esses jogadores, né? O Liverpool ele trazia jogadores de times mais intermediários, né? Então, aqui tá o Mané, tá o Salah, a gente tem jogadores que antes do Liverpool eles não eram estrelas absolutas, né? Então, eles fizeram uma análise parecida, identificaram através do desempenho desses jogadores nesses times que eles poderiam ser muito úteis no esquema do Liverpool. Inclusive o técnico do Liverpool, né, o alemão, né, o Jürgen Klopp, quando ele trabalhava na Alemanha, no Borussia, né, ele tinha um profissional que trabalhava com ele que era um físico, né, um doutor em física, não era estatístico nem matemática, era em física, mas ele fazia esse trabalho, né, ele fazia esse trabalho de mapear os jogadores e identificar as contratações que tinham maior potencial e que tinham um custo, quer dizer, o custo-benefício era muito alto. E assim que o Liverpool, quer dizer, então na verdade o Jürgen Klopp levou esse cara para o Liverpool, né? Então eles trabalham juntos há muitos anos e eles acabaram montando o Liverpool. E também, claro, né? Eles usam essa visão, né, de análise de dados também não só para contratação, como na análise de desempenho também. Daqui a pouco eu vou falar um pouco de análise de desempenho também, como é que a gente usa análise de dados para isso. Então, por exemplo, algo que se pode fazer e algo que eles fizeram, eu fiz aqui só um exemplo bem simples aqui. Isso aqui, para quem estudou análise multivariada, isso aqui você sabe que é um dendrograma que é usado em análise de agrupamentos. Eu peguei jogadores de times europeus e isso aqui já faz algum tempo, né? Tem alguns jogadores até que acho que até já se aposentaram aqui, mas eu peguei jogadores baseado nas características de cada jogador e fiz uma análise de agrupamentos, tá? Fiz uma análise de agrupamentos bem simples aqui, acho que era, sei lá, ligação simples, acho, tá? Método hierárquico de ligação simples, acho que era só para ilustrar mesmo, né? E aí a gente vê, né, os grupos que são formados aqui, né? Os grupos que são formados. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Por exemplo,
né? Quer dizer, esse grupinho aqui, que é o mais isolado de todos, ó, é o mais isolado de todos, esse grupo 1 aqui, ele reúne De Gea, Neuer, Lloris, Ter Stegen, Courtois, Navas, são goleiros, né? São goleiros. Então, parece óbvio que eles vão ficar separados em um grupo à parte, porque as características deles são muito diferentes do que em relação a qualquer outro jogador. Aí, por exemplo, ali na outra ponta ali, né? Na outra parte aqui, nessa outra parte aqui tem alguns grupinhos formados. Então, aqui. Então, por exemplo, ó, esse grupo de 3 jogadores, ó, Griezmann, Dybala e Agüero. Quer dizer que esses 3 jogadores têm características similares, né? Aí aqui, ó, esses 3 jogadores aqui, ó, esses 4, né? Messi, Neymar, Hazard e Robben. Então também, né? São jogadores com características similares. Que, por exemplo, né, se pegar Messi, Neymar, Hazard e Robben e comparar com esses jogadores da outra ponta aqui, ó, Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Cavani, são características bem diferentes, né? Apesar de todos serem jogadores de ataque, Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Cavani são jogadores que ficam mais lá dentro da área, né? Finalizadores para fazer o gol. E esses aqui, Messi, Neymar, Hazard e Robben, são jogadores que mais saem da área, né? Eles se movimentam mais. Então, com esse dendrograma aqui, a gente consegue isolar jogadores com características parecidas. Eu fiz aqui com jogadores famosos, né? Só para exemplificar, para ilustrar, mas isso pode ser muito bem feito com jogadores de times intermediários, e aí eu falar assim, bom, que jogador lá de um time intermediário tem características parecidas com, digamos, sei lá, com o Thomas Müller, né? O Thomas Müller. O Bayern de Munique quer contratar um substituto para o Thomas Müller. Aí ele vai lá, ele faz uma análise dessa, colocando times lá intermediários, e acha talvez um cara lá na 2ª divisão que tem uma característica parecida com o Thomas Müller. E ele pode contratar esse jogador por um preço baixo, e usando uma análise de dados como essa, né? Então, quer dizer, eu fiz uma análise bem simples aqui, né? Que esses tipos de analistas desses grandes times eles têm feito. Eles têm, claro, né? Obviamente que muito mais refinamento do que eu fiz aqui, mas aqui é só para ilustrar, para vocês verem a utilidade de uma técnica aqui de análise multivariada, né? Que o pessoal tem chamado, obviamente, de machine learning, né? Mas isso aqui é uma análise de agrupamentos de análise multivariada. Aqui, como eu falei, né, essa análise de dados é muito importante ali para o Liverpool e tem sido muito importante para vários times. Isso aqui é bem ilustrado nesse documentário aqui, que é da 442, que é uma revista, um site lá da Inglaterra, e esse documentário aqui é o The Numbers Game, como os dados estão mudando o futebol. É um documentário que está disponível aí no Google, tá? no YouTube. É um documentário, acho que tem uns, sei lá, 20 minutos, meia hora, e é bem interessante. Aí, se vocês digitarem lá, vocês encontram. Acho que é bem esclarecedor, assim. E aqui, já vindo para o Brasil. Isso aqui é uma reportagem que saiu no UOL, como a estatística ajudou a fazer 3 campeões: Palmeiras, Atlético Paranaense e Grêmio. Então, aqui a reportagem ela descreve como que esses times terem dado uma grande importância a esse tipo de análise fez com que isso fosse essencial no desempenho, né, nas conquistas. Esses times, eles, né, nos últimos anos ganharam alguns troféus. O Palmeiras continua ganhando, né? O Grêmio nem tanto, né? O Grêmio, infelizmente, está numa fase meio ruim agora, mas teve uma boa fase aí recentemente também. E interessante aqui, né? Eu destaquei um trecho dessa reportagem, ó. O futebol que se discute nas mesas redondas tem cada vez mais estado longe do que se pratica nos campos, ao menos em termos estatísticos. Então, o que ele está falando aqui é que os números que, por exemplo, os jornalistas trazem em mesas redondas não são necessariamente aqueles números que são analisados por analistas de desempenho nos clubes, né? Aqui, na verdade, essa frase aqui é de um desses analistas, ó. A gente vai além e pega o ritmo de passes dos jogadores. A gente fez isso muito com o Grêmio. Eles eram uma máquina de passes. Passes bons para a frente, não ficar com a bola por muito tempo. Jogar com a mesma qualidade na esquerda e na direita. E a gente entrega relatórios. Por exemplo, vocês querem um acerto de 78% em passes para frente e nesse jogo foram 60%. Tem que melhorar. Então, por exemplo, né, se vocês entrarem em algum
em algum relatório disponível na internet, por exemplo, né, de estatísticas de algum jogo de futebol, uma partida de futebol. Por exemplo, né, tem o SofaScore. Né? O SofaScore é um site, um aplicativo que traz esse tipo de informação. Só que o que você vai ver lá no SofaScore? Você vai ver posse de bola, chutes a gol, chutes no gol, chutes fora do gol, passes certos, passes errados, percentual, né, de passes certos, passes errados. Vocês vão ver esse tipo de estatística. Só que não é exatamente esse tipo de estatística que os times usam. Como eu mostrei aqui, 78% em passes para frente, né, ou seja, em direção ao gol adversário. Então, quer dizer, não adianta muito o time ter 95% de passes certos se a maioria desses passes foram dados para trás, né? Talvez isso não ajude muito em termos do time, de ajudar o time a vencer o jogo. Então é uma coisa um pouco mais detalhada, E esse tipo de estatística você não encontra. Eu imagino que vocês nunca tenham visto, né, em algum relatório que vocês veem aí na internet, tal time teve 68% de acertos de passes dados para frente. Né? Isso vocês não encontram isso. E é isso que esse tipo de coisa que é usado nas análises nos departamentos de análise de desempenho dos times. E por que vocês não encontram isso? Porque esse tipo de dado é muito requisitado e ele é muito disputado e esse tipo de dado é pago, né? É pago. Eu até coloquei aqui a imagem aqui do site de uma dessas empresas, que é a Opta. A Opta é um monstro, assim, né, em termos de dados do esporte. Teve até uma época que me ofereceram, né, eles me deram uma senha, tipo uma senha como fala, trial, né, de teste, assim, para eu dar uma olhada na estrutura ali dos dados, né? Então eu entrei lá na plataforma deles e realmente, assim, né? Você pega uma partida de futebol, eles mapeiam tudo o que acontece durante aquela partida, né? Se você quer saber quantos passes tal jogador deu para um outro certo jogador, você consegue, né? Quantos passes para frente foram dados por um certo time, né? Quantos passes em tal região do campo foram dados, né? Então são estatísticas muito detalhadas, muito precisas e que te dão uma informação muito. Então é aquela coisa que eu falei para vocês, né, no início. É uma imensidão de dados que você consegue em um jogo de futebol, em só um jogo de futebol. E aí você precisa ter muita habilidade, muita experiência, assim, para identificar todas aquelas informações, o que realmente pode ser relevante para você usar uma modelagem estatística, né? E poder ajudar principalmente esse que é o objetivo, você ajudar no processo de tomada de decisão do treinador e dos jogadores, né? Eles incorporarem isso nos treinamentos e nos jogos. Isso aqui, já falando, já também nesse aspecto de análise de grandes conjuntos de dados, eu coloquei isso aqui. Isso aqui é do site 538, né, que eu mencionei para vocês, que é lá do Nate Silver. Que tem várias análises do esporte, né? É bem interessante. Se vocês não conhecem esse site aqui, sugiro que vocês acessem para dar uma olhada. Esse texto aqui, esse artigo aqui, a posse de bola é o quebra-cabeça da análise do futebol. Bom, como é um site americano, eles chamam de soccer, né? Esses modelos estão tentando resolver esse quebra-cabeça. Então, tá, né? Tudo bem, né? A gente vira e mexe ouvir falar de posse de bola, né? Mas não necessariamente o time que tem mais posse de bola pode ganhar. Às vezes até times com menos posse de bola se notabilizam por ganhar muitos jogos, né? Então, como que as coisas se relacionam? Então, também é tudo isso que eu mencionei, né? Não é só a posse de bola, né? Como que o time tem essa posse de bola? E aí você tem que ir mais a fundo nas estatísticas. E aí ele lista aqui, para vocês terem uma ideia, os modelos que tratam de posse de bola no futebol que vem ganhando projeção. Então, vocês veem o nome aqui, cadeias de Markov, por exemplo, aqui, ações de valor aqui por probabilidades estimadas, se for traduzir assim, né? O valor esperado da posse de bola. Então, aqui, se termos estatísticos, termos matemáticos, modelos, aqui,
regressão logística e GAM, né? GAM é Generalized Additive Model, né? Modelos aditivos generalizados, né? Então, ó, modelos baseados em árvores e vocês veem aqui, né? Provavelmente vocês já ouviram falar de muitos desses aqui que estão aí gerando muito interesse para tentar justamente ajudar os times, os treinadores e os jogadores a entender melhor como que funciona esse aspecto da posse de bola. E eu coloquei isso aqui também, porque aí tem nomes técnicos, modelos complexos, né? Outro tipo de modelo que tem sido bastante utilizado. Quer dizer, esses tipos de modelos têm sido bastante utilizados, né? Eu vou aqui, ó. Esse banner aqui é de uma conferência que acontece todos os anos lá nos Estados Unidos, em Boston, a 16ª conferência. Conferência, se for traduzir para o português, Conferência de Análise do Esporte, né? E realizado aqui, ó, no MIT, e todos os anos em março, mais ou menos, acontece essa conferência. E essa conferência é um monstro, assim, é gigantesca, reúne os principais analistas de desempenho dos times, de vários esportes, reúne jornalistas, treinadores, dirigentes. E a primeira edição, se não me engano, foi em 2007. Ela foi bem pequena, assim, né? Assim, foi uma edição inicial, só que começou a ganhar corpo, assim, né? À medida que esses 15 anos foram passando, esse tipo de análise no esporte passou a ter mais projeção e mais interesse, principalmente com a facilidade de acesso de dados. Eu esqueci de falar para vocês ali, né? Quando eu mencionei a Opta, aquela empresa lá que gera esses relatórios, você ter acesso à base de dados dele é caríssimo, né? É caríssimo, é muito caro. E, sei lá, na ordem, sei lá, de $100 mil, né? $100 mil para você ter acesso a um campeonato, sei lá, aos dados de um campeonato, por exemplo, né? Então, claro, isso os clubes e confederações compram esse acesso, né, para poder ter esses dados, mas para vocês verem como que os clubes têm dado importância a isso, né, para pagar esse tanto, justamente porque vale a pena. E justamente também por isso, né, esse tipo de conferência tem atraído cada vez mais interesse, porque nesse tipo de conferência, né, como toda conferência, né, tem a troca de informações e tem o desenvolvimento de métodos, e as pessoas passam a saber quais são as principais técnicas que têm sido utilizadas. Por exemplo, aqui, esse aqui eu tirei um dos artigos que foi... Eles publicam os melhores artigos, as pessoas submetem artigos, eles selecionam para... Porque muitos dos apresentadores são convidados, né? São celebridades, são ex-jogadores, treinadores, dirigentes, jornalistas e tal, mas também tem aqueles que submetem os trabalhos e que têm a chance de apresentar. Então, esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui é acho que eles selecionaram 20 trabalhos, são vários trabalhos são muitos trabalhos que são submetidos e eles selecionam poucos, assim, né, os melhores. Esse é um deles, ó, decompondo o esporte imensurável, né, que é o futebol, né, uma abordagem de deep learning, né, para o valor esperado da posse de bola para o futebol. Então, a deep learning. Guardem esse nome que eu vou voltar a falar sobre isso, né? Coloquei esse artigo aqui de propósito, tá? Mas de qualquer maneira está no contexto ali desses modelos mais complexos que estão gerando interesse nos últimos tempos. Eu vou falar um pouco aqui do basquete, tá? Saindo um pouco do futebol. Eu coloquei aqui a capa do Moneyball de novo, porque, como eu falei, o Moneyball gerou uma revolução nos esportes americanos, a princípio, ali, e com o basquete não foi diferente. Não foi diferente. Tanto é que, desde o início dos anos 2000, que é mais ou menos aí a época do Moneyball, a época, na verdade, que aconteceram os fatos aí do Moneyball, né? Desde o início dos anos 2000, o basquete vem mudando muito. E como a gente vê mais quer dizer, em geral, a gente acompanha mais o que acontece na NBA, né? Que é a liga de basquete profissional lá dos Estados Unidos. E que é onde estão a maior parte dos melhores jogadores do mundo. E o basquete, desde então, se a gente observar a NBA, mudou muito. Principalmente em termos do modo como os pontos são feitos, o modo como os arremessos são feitos.
Isso aqui é um post do Instagram dessa conta aqui, Rio em Dados, tá? Rio em Dados. Essa conta aqui é uma conta feita pelo pessoal da ENSE, junto com o pessoal da UFRJ, alunos e professores, né, que eles trazem estatística aplicada no cotidiano, né, em vários aspectos, e aí eventualmente aparece coisas do esporte lá. E essa aqui é bastante interessante, assim, ó, como a estatística está mudando os jogos da NBA, e a gente vê aqui o mapa de calor dos arremessos para a cesta em 2000 e em 2020, né? Então, as áreas mais pintadas aqui são as regiões em que os arremessos são mais... que os jogadores fazem mais arremessos. Quer dizer, aqui nos anos 2000, os arremessos eram feitos mais próximos da cesta, né? A cesta é aqui, né? Então, mais próximos da cesta e poucos arremessos de longe. Agora, aqui em 2020, uma boa parte dos arremessos de longe, né? Ou concentrados aqui perto da cesta. São poucos os arremessos numa área intermediária aqui, né? E por que isso mudou, né? Por que esse padrão mudou? Bom, simplesmente por uma simples conta matemática. Tá? Uma conta matemática revolucionou a NBA, que é o conceito de valor esperado, ou esperança matemática. Esses arremessos de longe, como vocês devem saber, valem 3 pontos. Os arremessos mais de perto valem 2 pontos. Então, se a gente pegar a taxa de acerto desses arremessos de longa distância, tudo bem, né? Se você arremessar de longe, você vai acertar menos do que se você arremessar mais de perto. Só que como os pontos, só como vale 3 pontos aqui de longe, 2 pontos aqui de perto, se você calcular o valor esperado de um arremesso, vai lá, né? 2 pontos vezes a probabilidade de você acertar, mais 3 pontos vezes a probabilidade de você acertar, né? Então vale a pena você fazer mais arremessos de 3 pontos, e foi isso que foi detectado, né? Foi isso que foi detectado, por isso que os times investem cada vez mais em arremessos de 3 pontos. E quando arremessam de perto, é só quando estão muito perto da cesta mesmo, né? Que você não tem muita chance de errar. Então foi uma conta matemática que revolucionou a NBA, basicamente é isso. E aí, muitas coisas a gente tem de basquete, né? Se a gente for procurar, por exemplo, estatísticas avançadas da NBA para dummies. Eu peguei isso aqui porque realmente, né? Isso aqui em 2013, a gente tinha essas estatísticas para dummies, no sentido que eram mais estatísticas que calculavam mais probabilidade, sabe? Taxa de acerto, índices que eram baseados baseados nas estatísticas observadas durante os jogos, né? Mais indicadores, tá? Mais indicadores. Só que aí, mais recentemente, foram sendo desenvolvidos mais estatísticas mais elaboradas, baseadas em modelagem. Então, por exemplo, aqui, ó, esse outro texto aqui, como a análise de dados tem revolucionado a NBA, ele dá vários exemplos bem interessantes aqui, ó. Você montar estratégias vencedoras. Então, no caso aqui, justamente, como eu mencionei, está relacionado aos arremessos, né? A localização dos arremessos. Aqui, ó, predizendo e evitando lesões de jogadores. Então, eles usam modelos matemáticos e estatísticos para tentar fazer fazer a previsão de quando que vai ser melhor poupar um certo jogador, tá? Porque como o ritmo de jogos lá é alucinante, às vezes os times jogam em noites seguidas, né? Então, os jogadores eles podem ficar muito sujeitos a lesões, e aí esses modelos eles fazem com que os treinadores e as comissões técnicas tenham a noção de quando que é melhor poupar determinados jogadores de modo a maximizar o desempenho deles. Scouting, né, que é justamente aquela coisa que eu falei de recrutar jogadores, né, e aqui falando também do número de cestas de 3 pontos, que eu já mencionei. Então, hoje a gente trabalha com estatísticas mais avançadas e também estatísticas até além disso, né? Estatísticas que analisam comportamentos de torcedores, tá? Em termos, por exemplo, de compra de camisas e presença dos torcedores nos ginásios. Então, tudo baseado em dados e modelagem, né? Aqui de novo, né? Coloquei de novo o banner aqui da conferência de esportes em Boston, porque também às vezes aparecem alguns trabalhos relacionados a basquete lá. Um trabalho interessante que apareceu de basquete que foi selecionado entre os 20 primeiros lá melhores trabalhos é esse aqui, ó.
usando Deep Learning para entender padrões de movimentação dos jogadores na NBA. Inclusive, eu acho que esse artigo foi o que ganhou a edição de 2019, foi meio que o melhor artigo, usando Deep Learning, tá? Deep Learning. De novo, guardem esse nome aí que eu vou voltar a falar sobre Deep Learning mais para frente, né? O vôlei, né? Eu já estou acabando, tá, gente? Faltam 20 minutos aqui, mas eu vou acabar antes disso. O vôlei, essa aqui é uma revista super interessante que eu tenho. Eu tenho essa revista de 1996, então era aquela época lá da Olimpíada de Atlanta, ou seja, já faz mais de 25 anos. E aqui, ó, estatística e espionagem. Tinha um destaque aqui, porque essa edição super interessante, era especial da Olimpíada, né? Então falava sobre aspectos científicos e tudo, e falava justamente do uso da estatística no vôlei. E aqui, quem está aqui é a estatística Sandra Caldeira, que fazia as análises do vôlei, né? E ela... Deixa eu ver se eu consigo ler. Durante o jogo, ela passa o tempo todo abastecendo o técnico de informações que não raro define substituições de jogadores e até mesmo ajustes na tática adotada para aquela partida. Então, naquela época já, tudo bem, era uma coisa mais manual, mas já se usava esse tipo de análise no vôlei. E o vôlei do Brasil realmente é um caso à parte, assim, porque o Brasil usa esse tipo de abordagem desde a década de 80. A Sandra Caldeira está com a seleção brasileira desde a década de 80. Hoje ela é consultora, né, da Federação Internacional de Voleibol. Mas, não por acaso, desde a década de 80, o Brasil passou a ser uma potência do vôlei, né? Medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, em Campeonatos Mundiais, tanto no feminino quanto no masculino, e esse tipo de análise teve um papel fundamental nisso. É bem interessante o caso do vôlei do Brasil, que virou uma referência nessa área para o mundo. Essa é a Sandra Caldeira, tá? Ela foi dar uma palestra na ENSE há alguns anos, a gente convidou ela e ela apresentou para os alunos, foi bem interessante. Ela falava do trabalho dela desde a década de 80, né? Aqui é um texto, né, que saiu no Globo Esporte falando sobre isso, né? Cada time do vôlei do Brasil tem um departamento que trata sobre isso. Não necessariamente é um estatístico que está lá, né? Mas é alguma pessoa que é responsável por isso. Então, hoje é um trabalho essencial no vôlei. E, bom, falando um pouco de esportes individuais, isso aqui, acho que eu vou pular um pouco isso aqui, porque acho que eu vou deixar isso aqui para falar na aula de sexta-feira, né? Esse aqui é um artigo que eu escrevi baseado em teoria de valores extremos, mas acho que eu vou deixar isso para sexta-feira, porque isso aqui vai ser o foco, né, da aula de sexta-feira, para eu não me estender muito aqui, para sobrar algum tempo aí para perguntas aí, né, para quem quiser fazer. Então, eu vou pular um pouco isso aqui. Eu só vou falar dessa aplicação aqui, tá? Dessa aplicação que eu acho interessante. Isso aqui é uma aplicação na natação, mas que pode ser do atletismo também, em relação a determinar esquemas de treinamento baseado em modelos. Ele fala aqui, modelando a relação entre treino e desempenho usando um modelo misto em nadadores de elite. Vocês veem aqui que tem um modelo aqui não linear, né? Aqui, que justamente eles... na natação e no atletismo são esportes de sobrecarga, que a gente chama. Os atletas eles treinam muito intensamente por um certo período e às vésperas da competição principal eles treinam menos, né? Eles descansam mais para justamente chegar na competição em ponto de bala. Se eles ficassem treinando tão pesado durante o tempo inteiro, eles teriam o risco de chegar na competição cansados e exaustos, né? Por isso tem que ter esse período de descanso. Mas esse período de descanso, muitas vezes, ele era definido pelo treinador na base de tentativa e erro, né? Quanto tempo de descanso um atleta precisa? Será que precisa diminuir muito o volume? Será que precisa diminuir só um pouco o volume de treinamento? Isso era muito observacional, né? Muito no feeling do treinador. E hoje existem modelos para quantificar isso, né? É justamente esse gráfico aqui, ó. A diferença entre o cansaço e a forma física é igual justamente ao desempenho. E o objetivo é maximizar a forma física e diminuir a fadiga, o cansaço. Então, hoje existem modelos para fazer isso. Esse artigo é um dos que descreve isso. Aí aqui, isso aqui, ó, ele fala que as redes neurais
já estão sendo melhores do que esses modelos. Eles chamam de Bannister, né? Bannister são justamente esses modelos aqui, tá? Esses modelos descritos por esse artigo aqui. As redes neurais já estão fazendo mais, já estão sendo mais eficientes do que esses modelos para fazer essa análise de desempenho no atletismo e na natação nos treinamentos. E aqui a Jo já coloca uma série de artigos aí daquela conferência de vários esportes, tá? Porque aqui, como eu falei em redes neurais aqui, ó, Deep Learning no futebol americano, Deep Learning no cricket, Deep Learning no beisebol, Deep Learning no futebol. Por que eu estou falando em Deep Learning? Né? Porque Deep Learning é baseado em redes neurais. Tá? E vocês veem aqui, esses artigos aqui são... Esse aqui é de 2021, esses aqui 2020, 2019, eles estão entre os melhores artigos, os artigos mais populares ali nessa conferência, e tudo tratando de Deep Learning. Tá? O cara fala aqui de redes neurais, Deep Learning são redes neurais com várias camadas, né? Então, vocês veem aqui que redes neurais têm sido, nesse contexto aí de machine learning, inteligência artificial, têm sido muito utilizados na área esportiva, né? Obviamente que eu não vou entrar em detalhes de redes neurais, se der tempo eu falo um pouco na aula de amanhã, tá? Na aula de amanhã eu falo um pouco de redes neurais, para quem não tem uma noção, só para justificar por que as redes neurais têm tido um papel tão grande ultimamente nessa área dos esportes, né? Não só na área dos esportes, obviamente, como vocês devem saber, mas também na área esportiva. Bom, então acho que eu vou encerrar por aqui, né? Deixa eu ver se é isso aí, ó. Aqui só as considerações finais, ó. A utilização da estatística e da ciência de dados no esporte tem sido cada vez mais crescente, principalmente em termos da busca por melhoria de performance, de desempenho. O desafio é buscar as melhores ferramentas e, principalmente, manipular bases de dados enormes para extração de padrões e informações. É um caminho sem volta. Aqueles que continuarem abrindo mão da ciência em favor de opiniões e achismos estarão condenados ao ostracismo. Tá? Então, como eu falei para vocês, essa foi um apanhado geral, tá? Como eu queria falar, foi mais uma palestra mesmo, né? Mas acho que pode fazer com que vocês tenham noção, né, das aplicações no esporte. Aí, ó, para finalizar, a frase clássica, né? Em Deus nós confiamos e todos os outros devem trazer dados, né? E aí estão os meus contatos aí, né? Deixei para encerrar, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Estou em todas as redes sociais, esses aqui são os meus contatos. E aí, como eu falei para vocês, amanhã depois a gente entra em métodos mais específicos, tá? Vou usar o R, vou me basear em artigos que trouxeram metodologias interessantes para a área do esporte, né? Futebol, esportes individuais. Espero que seja interessante para vocês. Então, vou encerrar aqui. Se vocês tiverem perguntas, por favor, se manifestem. E é isso, tá, gente? Obrigado. Obrigada, Daniel, por essa apresentação. Foi tudo muito claro, muito interessante esse tema, né? Então, vou pedir para as pessoas, se você tiver uma pergunta que gostaria de fazer diretamente ao Daniel, que fale no chat, tem uma pergunta, a gente libera o seu microfone. E, enquanto isso, eu já vou ler algumas perguntas que surgiram aqui, tá? Então, quando você estava falando do Opta, sobre toda essa coleta de dados, né, que é feito no futebol, o Leonardo Matos levantou uma pergunta aqui com relação ao Cartola, né? Acho que você conhece o Cartola FC. Ele perguntou o seguinte: se você tem algum conhecimento das aplicações Premium, que o Cartola agora tem um Cartola Premium, né? Da aplicação Premium deles em específico, e se já abriram, quão assertivos são as estatísticas deles. Não faço a menor ideia. Uhum. Não sei. O Cartola, tudo bem, eu sei o que é tal, mas eu nunca fiquei muito por dentro do Cartola, não, sabe? Nunca joguei. Pode parecer engraçado, né? A pessoa me vê, acho que eu sou viciado em Cartola. Mas não. E realmente eu vou ficar devendo essa, eu não sei responder isso, não. Tudo bem. Eu já sou uma pessoa extremamente viciada e jogo todos os anos. Mas eu não desconheço que a estatística por detrás, né? Uma outra pergunta que surgiu aqui é interessante, achei, porque eu não sei se é bem um esporte, né? Mas o Marcos Ribeiro perguntou se você já gerou algum estudo em cima de pôquer ou se você conhece alguma coisa. Pôquer é um esporte? Eu não sei, gente. É considerado esporte da mente, né? Mas é considerado. Porque às vezes tem muita gente que acha que pôquer é um jogo de azar, mas não é, né? O pôquer não é jogo de azar. Pôquer parece... Até no livro do Nate Silver mesmo, que eu mostrei agora há pouco, né, o Sinal e o Ruído, ele tem um capítulo lá falando de pôquer.
E o poker ele faz um paralelo muito interessante com a vida em si, né? O poker é como a vida, né? A vida te dá as cartas e você que decide o que vai fazer com as cartas, né? Se você vai aproveitar as cartas da melhor maneira ou não, né? E aí tá longe de ser sorte ou azar. Já fiz, sim, eu fiz. Que assim, eu nunca joguei poker assim, eu não sou muito por dentro do jogo em si. Mas, por exemplo, eu tenho conhecidos assim que jogam poker e eles até já pediram para eu fazer análises assim para quantificar probabilidades em determinadas estratégias, sabe? E com certeza, assim, é probabilidade pura. Assim, tudo bem, né? Que no poker também tem um aspecto mental, né? Porque você tem aquela coisa de você tentar ler o que está passando na mente do outro jogador, tem tudo isso, né? Mas, claro, isso se você passa a adquirir essa bagagem, mas junto com essa bagagem você também tem a bagagem técnica, né? De você na sua cabeça quantificar as chances de cada jogada acontecer e de tomar as decisões. Então, assim, eu já fiz análises de poker, sim, e realmente é bastante interessante, assim. Eu acabei não citando poker aqui, mas poderia muito bem ter citado. Legal, interessante. Bom, eu estou aprendendo, porque eu não sabia que é considerado um esporte, mas é legal. Tipo xadrez, assim, né? Uma coisa acaba que entra... esporte da mente, né? Interessante. Então, a gente tem uma outra pergunta aqui do Ricardo, que diz se no Brasil, né, quando você citou de novo esse repositório do Opta, né, também um repositório, né, na verdade é a maneira que os caras coletam os dados, né, tal, eles vão ter o próprio repositório interno, mas ele perguntou se no Brasil existem sites /periódicos, né, sobre essas análises, probabilidades e acesso à base de dados. Então, base de dados, se a gente falar de base de dados nesse nível de detalhe, assim, é pago, né? É pago. Mas acho que ele está dizendo qualquer nível, por exemplo, se ele quer começar a trabalhar analisando dados do esporte, né? Uhum. Depende do tipo de análise que se deseja fazer. Em geral, o que acontece é que à medida que você vai desenvolvendo métodos e ficando mais por dentro do meio, assim, você consegue ter acesso a dados, por exemplo, essa última aplicação que eu mencionei agora do treinamento de atletas de natação e de atletismo, eu já fiz uma análise desse tipo, já desenvolvi um modelo para quantificar o treinamento de atletas, né? Só que aí você precisa de dados de treinamento dos atletas. E esse tipo de dados você não vai encontrar na internet, você não vai encontrar, por exemplo, dados semana a semana o desempenho do atleta nos treinamentos. Como é que você vai encontrar isso, né? Em geral, você vai encontrar só resultados de competições, né? E aí eu fiz essa análise porque eu fiz um trabalho em conjunto com um outro pesquisador que tinha esses dados, né? Que ele trabalhava com atletas de natação. Então, é um educador físico, é um profissional da educação física. Então assim, muitas vezes, para conseguir esses dados mais detalhados, ou você vai comprar, ou você vai trabalhar com alguém da área, né? Trabalhar com alguém da área. E trabalhar com alguém que efetivamente coleta esses dados, que trabalha com esses dados. Então é assim, né? Nada na vida você faz sozinho, né? Então, inclusive esse tipo de análise, né? Então para conseguir acesso a esse tipo de dado, esses são os caminhos. Uhum. Acho que como qualquer área, né, da estatística que você faz aplicado, você tem que ter o especialista, que é quem tem os dados, e você vai trabalhar conjuntamente com ele, né? Uhum. Legal. Calma aí, deixa eu olhar aqui as perguntas. A Cristina também perguntou a respeito de especificamente encontrar conteúdo, acho que vai, né, tá meio nessa linha, conteúdos e dados estatísticos especificamente para o futebol americano ou flag football. Se tem algum... especificamente eu não sei não, porque futebol americano não é muito a minha praia não, sabe? Eu não sei nem direito as regras. Mais ou menos só, mas futebol americano não. Assim, na minha experiência em geral, em dados de esportes em geral, assim, eu mencionei agora há pouco o SofaScore. Não sei se vocês conhecem o SofaScore, né? Vou até digitar no site aí o nome, né? SofaScore.
SofaScore é um site e um aplicativo que você tem, assim, dos mais diversos esportes, todas as partidas, os dados, né? Então, são aqueles dados mais populares mesmo, né? Então, no jogo de futebol vai ser percentual de posse de bola, finalizações, passes certos, passes errados e esse tipo de coisa. Mas esse tipo de coisa, se você for ver para diversos esportes, aí vai ter basquete, vai ter futebol americano, vai ter esportes individuais, vai ter tudo. E com o volume de dados que você consegue extrair de lá, você já consegue fazer análises muito interessantes, né? Eu já fiz vários tipos de análises baseado nesse tipo de dado, né? Com esse tipo de dado. É aquela questão que eu mencionei no meio da apresentação, né? Você conseguir identificar o tipo de dado que vai ser interessante e o tipo de análise que pode ser relevante, né? Então é nesse sentido, eu acho. Tá, legal. Bom, tem uma pergunta específica sobre futebol americano, então vou deixar de lado, já que você falou que não é alguém especialista da área. Vou liberar, a gente tem alguém que quer fazer uma pergunta enquanto eu leio as outras, o Ricardo Romanelli, se a gente puder liberar o microfone dele para ele fazer uma pergunta diretamente para o professor Daniel, enquanto eu coleto aqui as outras perguntas. Aí você pode tentar ligar o teu microfone e fazer a pergunta, Ricardo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Primeiramente, obrigado aí, Daniel. Achei uma apresentação muito, muito boa. Gostei muito. E uma dúvida que me surgiu enquanto você estava falando sobre alguns dos artigos que você estava mencionando aí, é que ao longo dos anos, a maioria dos esportes, eles mudam, né, de aspecto, de característica. Por exemplo, futebol, na época do era de um jeito, aí, sei lá, na época do Pepe Guardiola era outro, e agora já está diferente de novo. E como é que os estudos ao longo do tempo, que você sempre mencionou, que você trabalhava com essa parte de série temporal, como é que isso, a gente dribla esses problemas? É complicado, até na parte da Fórmula 1, por exemplo, é complicado você conseguir comparar Hamilton com Senna. E eu sempre fico nessa dúvida, como que a gente consegue fazer um estudo estatístico sem ter esse viés, sabe? De que numa época era de um jeito, eles tinham no caso da Fórmula 1, alguns equipamentos e algumas táticas de jogo que antigamente eram melhores e hoje não. Eu queria saber se vocês têm que lidar com isso nos estudos ou se não. Não, isso é uma pergunta bem interessante, assim, porque tem alguns estudos, aquele estudo lá da Fórmula 1 que eu mostrei, ele tenta comparar os pilotos isolando, assim, como se diz, o fator do carro, né? Então, ele tenta separar os efeitos do carro e do piloto, assim, para tentar ranquear os pilotos, né? E tem vários estudos nesse sentido. Tem um estudo que eu até acho que eu vou mostrar na aula de amanhã, que é um estudo que ele tenta identificar o melhor time da Premier League na história. Não é nem da Premier League, é o melhor time inglês da história, né? Então ele pega uma base de dados desde 1800 e tanto até o artigo deve ser de 2012, 2013, sei lá. E o que ele tenta fazer, assim, ele vai fazendo a modelagem ao longo do tempo, né? Calculando os parâmetros ali ao longo do tempo para cada time. E tudo bem, né? Realmente, o jogo mudou, né? As coisas mudaram, né? O esporte é muito diferente hoje do que, sei lá, 50 anos atrás. Mas o que ele tenta determinar assim, é o quanto um time é extremo em relação aos outros em sua época, né? Então o quanto um time é descolado dos outros em sua época e aí que ele tenta definir. Para tudo você vai ter que ter um critério, né? Para você fazer as comparações. E a comparação o critério que ele usa é esse, né? Você definiu qual que é o mais extremo em sua época para tentar determinar qual que seria assim os times com desempenhos mais impressionantes. Então tem alguns estudos que tratam sobre isso. Vai ser sempre polêmico, né? Porque apesar de a gente dizer que o estudo é objetivo, usa modelos, mas a escolha do modelo é subjetiva, né? Então uma pessoa pode usar um tipo de modelo e outra pessoa pode usar um outro tipo de modelo e dar um resultado diferente. Então, o modelo é objetivo, o resultado é objetivo, mas a escolha não é subjetiva, então não é objetivo, é subjetivo. Então existe um grau também
de subjetividade nesse tipo de análise, nesses termos, né? Não tem como a gente se livrar disso. A questão de novo, né, como eu falei ali, você estar muito inteirado do contexto, para que você não diga que o Christian Fittipaldi foi melhor que o Nick Lauda, por exemplo, né? E para tentar fazer essas comparações, mas de qualquer maneira, sim, sempre vai gerar alguma certa polêmica esse tipo de comparação, mas de qualquer maneira, eu particularmente, eu acho que muitos de nós gostamos, né, como estatísticos e pesquisadores e profissionais dessa área, muitos de nós gostamos de rankings e listas, né? Então é um desafio, né? É um desafio mesmo. Cada um usa seu critério baseado no conhecimento que você tem do contexto. Mas eu sempre acho essas abordagens muito interessantes. Legal. A gente já são 4 horas, mas tem bastante pergunta aqui, então eu vou abrir só para mais 2 perguntinhas e a gente finaliza, tudo bem? Uhum. Tem uma pergunta interessante aqui, que acho que tem um pouco a relação quando você comenta sobre a estatística que é discutida em programas de TV e a estatística que é feita realmente pelas equipes, né? Então, o Igor perguntou o seguinte: professor, o que você acha da estatística participação em gols do futebol, que soma gols e assistências? E tem sido muito usada em mesas redondas, né? Tem discutido bastante sobre isso em mesas redondas de futebol. Aí ele fala, o fato de igualar o peso do gol ao peso de uma assistência não prejudica o contexto da análise, né? Ou teria que fazer uma análise mais detalhada, como seria? Bom, assim, de bate-pronto eu não sei dizer, né? Não sei dizer se é correto ou não. Teria que, sei lá, fazer uma análise mesmo, né? Mas aquele trabalho que eu mostrei para vocês dos pesquisadores que desenvolveram o índice para ranquear jogadores lá da Inglaterra, né? Uma das estatísticas essenciais foi justamente essa, né? Quer dizer, uma das estatísticas utilizadas foi justamente essa, né? Por eles considerarem assim, a gente não vai dar um peso muito grande para o gol efetivamente, mas a gente vai dar um peso bom assim para a participação, para chute a gol e tal, porque eventualmente o cara perdeu o gol por um azar lá, sei lá, mas isso pode refletir no poderio ofensivo do jogador ou da equipe, né? Então isso foi quando eu li, né? Quando eu li o trabalho assim e aspectos daquele trabalho, eu vi que eles dão muito destaque a isso, sabe? E se eles dão muito destaque a isso, é porque aquilo foi relevante no cálculo do índice e foi significativo de alguma forma, assim, para você mensurar o desempenho, né, dos jogadores, especificamente naquele caso. Então, assim, eu particularmente eu não saberia responder, né, a relevância, assim, mensurar, na verdade, esses pesos, assim, mas pelo que eu, né, pelas coisas que eu li, me parece ser bastante importante mesmo. Bom, legal. Obrigada, Daniel, eu que agradeço, Marina. Pela apresentação. Lembrando, gente, que a aula de amanhã já está o link disponível no e-mail que nós enviamos hoje. Então, se você ainda não assinou a lista de presença, você pode assinar agora, não esqueça. E aí, aguardamos vocês amanhã, às 2h da tarde, para a gente continuar essa discussão que está super interessante da estatística aplicada a dados do esporte. Amanhã já vai ser mais, amanhã a gente já vai colocar mais a mão na massa já. Legal. Assim que a gente gosta, que os estatísticos gostam. Então é isso, pessoal. Então, até amanhã. Nos vemos aqui às 2h da tarde. Tchau, gente. Obrigado.